Essa vida é um treinamento de domínio, mas não dos elementos de fora, e sim de você com você mesmo. A Matrix e os manipuladores vão usar dessa sua energia e crença de desejo excessivo para te controlar absolutamente. Sabem que você não vai lidar com a primeira frustração que acontecer. Sabem que você está agarrado a essa identidade superpositiva e com toda certeza a queda será fatal. Mas, por outro lado, se você se agarra a essa identidade ou energia ou estado de espírito desesperançoso, pessimista, reclamão que nada vai dar certo, você começa a trazer para o seu campo de possibilidades toda sorte de problemas. Então já vamos abrir esse vídeo com uma chave. Não se trata de um pessimismo absoluto. Vamos antever, vamos antecipar o negativo para a gente não se frustrar. Mas também não se trata de um otimismo cego, que vai fazer com que você, na primeira frustração, abale as suas estruturas. É impossível dominar a própria mente quando você está num espectro ou em outro. E a maioria das pessoas, pessoal, oscila nesse pêndulo do pessimismo e do otimismo. E a vida está aqui, ó, passando no meio, onde poucas pessoas que são os sábios estão caminhando sem ser joguete de forças manipuladoras. E é por isso que no vídeo de hoje nós vamos trabalhar 4 leis mentais que vão te colocar no seu domínio mental e fazer com que você pare de ser manipulado, controlado por outros ou por circunstâncias da sua vida e passe a ter o controle do seu próprio caminho. Então, vamos embora. Vamos lá, direto e reto, passarei as 4 leis mentais e nós vamos trabalhar uma a uma, desenvolvendo e desprogramando esses padrões negativos juntos até o final desse vídeo. É meu compromisso com você que você esteja mais no domínio da sua mente. Muito mais avançado, muito mais livre, muito mais centrado do que a esmagadora maioria das pessoas, infelizmente. É o meu desejo que todo mundo assistisse os vídeos do canal, ou pelo menos buscasse de outras formas, né? Através do estudo da filosofia, de uma arte marcial, de qualquer coisa ali que tenha um cerne de desprogramação. Existem outras filosofias que também desprogramam, tá? Mas o Desprograme-se, ele é expert em trazer os ensinamentos aqui da desprogramação de crenças limitantes, que é o cerne da sua saúde mental, emocional, física, material, de relacionamentos, porque se você é um ser programado, você não está sob domínio de si mesmo. São as 4 leis: não obedecer padrões, não se atrelar a identidades, não desejar e não temer. E aí você fala assim, ah, tá bom. Não é para eu ter mais medo, não é para eu querer mais nada, não é para eu desejar ser ninguém e não é para eu ter mais padrões. Ai, que legal, é muito fácil. Não estou falando que é fácil. Por isso que a gente tem material de ensino, não é verdade? Alguns vídeos eu vou mais suave, outros eu já vou metendo aquele prensadão, tá? É aquele misto quente deste tamanho que a gente espreme na chapa. Esse é um desses vídeos prensadão aqui para vocês, trazendo um grande condensado de aprendizados e informações para você se desprogramar. Se você não domina a sua mente, você é dominado. Você está sendo manipulado. E não é só pela mídia, não é só pelo marketing, não é só pela Matrix que está aí na cara, que a gente vê. Não. É pela família, é pelos amigos, é pelo namorado. Você sabe por quê? Pela namorada, pelos filhos. Porque a Matrix está na mente das pessoas, gente. Mesmo na mente das pessoas que você mais ama. Ou das pessoas que dizem que te amam, que expressam um certo carinho por você. Mas é impossível que aquela sua amiga, que aquele seu amigo, que aquele seu parente querido muito próximo nunca tenha falado alguma coisa que veio de uma programação, né?
E quanto mais a pessoa programada, quanto mais programada essa pessoa estiver, mais necessidade ela tem de te manipular. Só pessoas que têm muito nível de consciência, um nível de consciência muito alto, um ser muito ético, muito generoso, que vão abrir mão de incutir uma ideia em você, vão deixar de tentar te manipular, porque prezam pela sua amizade, pelo seu afeto. Se você tem um amigo, uma amiga, um parente, um filho, uma mãe, um pai que é assim, que ele sabe que se ele falasse uma coisa, aquilo ali mudaria você para o benefício dele, mas ele deixa de falar, ele deixa de ter aquilo que ele quer ter através de você porque ele te respeita, fica com essa pessoa pro resto da sua vida, tá? Porque a maioria das pessoas ama ou diz que ama, mas quando vê que você pode servir a ela, ao benefício dela, seja concordando com uma ideia dela, né? Dando dinheiro, não é só assim literal, não, gente. Às vezes eu quero trazer meu filho pro meu lado. Peraí, uma mãe que tem muito nível de consciência, pensa, deixa eu respeitar esse limite do meu filho, falando de filhos e filhas adultas, tá? Porque aqui a gente não trabalha com criança na desprogramação, não. Né? Então a gente está falando aí de um pai de 50 anos, uma filha de 25, 30, tá? 35, né? Ou uma mãe, ou qualquer grau de parentesco que seja. Ou seria muito legal meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe concordar comigo. Mas eu não preciso ganhar a discussão sempre, eu não preciso que ela... Tá tudo bem, isso aqui faz bem para ela, deixa ela gostar disso que eu não gosto, tá tudo bem. É difícil, em coisas mais simples e em coisas mais graves, tá? Então esse parênteses é só para você entender o que é a programação. É a pessoa que age inconsciente. Vamos falar então desses 3 pontos, um a um? O primeiro deles é: dissolva os padrões, desapegue-se dos padrões, pare de funcionar no mecânico, no automático. E aí vem de novo o Bruce Lee, no videozinho dele, que toda hora eu tô aqui botando esse homem falando, porque ele foi um grande desprogramador. Se você for rígido, você vai se tornar um mechanical man, né? A mechanical man. Ele fala assim, bonitinho demais. Por quê? Porque você está agindo de forma mecânica, programada, nos padrões, como diria Pitt também, nada é orgânico, é tudo programado, né? O que é uma pessoa programada? É uma pessoa reativa. Ela reage numa cadeia pré-estabelecida. Ela pode ser uma pessoa muito legal, muito bacana. Se você apertar o botão da política, ela não escolhe como ela vai reagir. Se você apertar o botão de qualquer outro assunto que seja, né? Ou então se você apertar um outro botão, isso são os gatilhos. É a pessoa engatilhada. Ela não está vivendo por ela mesma. As programações estão vivendo por ela. Então, o marketing, a mídia, a economia, a política, as pessoas da família. Gente, tudo onde tem ser humano, hoje em dia, né, segundo milênio, tem Matrix. Acredito que o terceiro milênio já vai ser diferente, tá bom? Mas aqui não. Aqui é Matrix, onde tem o ser humano, a maioria dos seres humanos. Existe até um estudo que foi feito por uma especialista, que ela foi naquele podcast Diary of a CEO, esqueci o nome da especialista, mas tem lá no vídeo, é só você pesquisar no podcast, falando que 6 entre 10 pessoas são narcisistas. Por exemplo, e o narcisismo é aquela pessoa que é programada para achar que tudo gira em torno dela. Ela não tem essa percepção do real porque ela não quer ter também. Então, nós temos várias formas de programação, mas a programação é a reatividade. Vou trazer um exemplo aqui agora para ficar muito nítido o que é uma programação, quais os malefícios dela e como é que você vai saindo disso, elevando o seu nível de consciência sobre si mesmo, os outros e a realidade da vida e como isso é importante para você não ser controlado. Uma vez eu presenciei a seguinte cena. 2 pessoas estavam num local público, tá? Eu estava quietinha ali e tal, e 2 pessoas entraram nesse local, que era lá uma área do meu prédio, né? O espaço comum ali do prédio, na área de coworking. E aí essa pessoa entrou e tal, as 2 desceram juntas. E aí uma dessas pessoas
foi na lavanderia do prédio, tudo é junto assim, é de vidro, então você via a lavanderia, né? Entrou na lavanderia, conversou com alguém, voltou, né? Como tudo é de vidro, a gente vê, a gente está trabalhando, mas a gente vê. E essa pessoa que voltou falou para a pessoa que estava no computador: olha, aquela pessoa ali dentro da lavanderia perguntou se você tá solteira. Eu falei que você tava, eu falei que você mora aqui no prédio, tal. A pessoa falou assim: amiga, como que você fala tudo da minha vida para um desconhecido? Gente, eu ouvi porque não tinha como não ouvir, tá? E aí eu tô digitando, eu tô assim, ai meu Deus, não quero saber da fofoca, mas tô aqui vendo, né? E aí, como que você fala da minha vida para um desconhecido, amiga? Que eu moro no prédio, eu nem sei quem é esse cara, nem vi. O que a outra pessoa fez? Você poderia imaginar assim. Tenta imaginar o que a outra pessoa fez. Eu vou te dar alguns segundos para imaginar, tá? Você poderia pensar assim, né? Nossa, amiga, é mesmo, desculpa, meu Deus. Eu falei, não foi por mal. Nossa, mas realmente eu falei que você mora aqui no prédio. Nossa, amiga, me desculpa. Me desculpa, como é que eu faço agora? Já sei, eu vou... Não sei, será que eu falo uma outra coisa, desconverso, falo com a pessoa que não, que você é minha visitante? Entende? Ou seja, não seria normal, assim que essa pessoa foi chamada a atenção, né? Poxa, você fez uma coisa que não foi boa para minha privacidade. Que essa pessoa tivesse percebido isso, sabe o que a pessoa fez? Um escândalo. Um escândalo. Você tá dizendo que eu te prejudiquei? Nossa, eu nunca faria isso. E a pessoa ficou pé da vida. Eu não vou mais trabalhar com você? Isso é narcisismo. Para você pode ser um grau pequeno de narcisismo? Não é, né? É se fazer de doido, né? A pessoa foi, prejudicou a outra, foi sem querer, Mas ela jamais vai tomar responsabilidade por uma coisa, por um erro cometido. Essa pessoa está altamente programada para se defender, custe o que custar. Veja o mecanismo. Ela prejudicou uma outra pessoa, porque deu todos os dados de privacidade para essa pessoa. Mas o alecrim dourado não pode ser chamado a atenção. Ninguém pode virar para ele e falar: olha, isso que você falou não me fez bem. Isso que você falou não foi bom para mim. Eu sei que você fez sem querer, amiga, mas isso não foi bom. Mas o alecrim dourado não escuta, não ouve. Ele está programado para se defender. E aí, quando a gente entende que dentro dessas 4 leis, a primeira lei está de mãozinha dada com a segunda, a gente entende exatamente isso. A primeira lei é: não viva sobre padrão. Perceba, descubra, estude, analise os padrões que você carrega em você. Essa pessoa tem um padrão narcisista. Ela prejudicou uma pessoa e ela vai brigar com a pessoa que ela prejudicou. Se a pessoa falar que foi prejudicada. Ela vai fazer um grande gaslighting, né? Que é: a outra tá doida, Eu sou a Cleópatra, eu sou Napoleão, tudo que eu faço tá certo. É verdade? Como você ousa dizer que eu fiz algo de ruim para você? Você tá sendo muito ruim comigo de dizer que eu te prejudiquei. Olha como você me machuca, né? Então, como a gente vinha falando, a primeira lei é: dissolva os padrões. Isso é um padrão. O que é um padrão? É uma coisa que está no default, está no automático, está padronizado. Tem que ser daquele jeito. Mas espera aí, a pessoa não percebe, ela prejudicou alguém. Alguém falou: você fez uma coisa que poderia me prejudicar. Tudo bem, eu peço desculpa e eu vou aprender como é que eu vou fazer a partir de agora. Não! Não. Por quê? Segunda lei mental. Pare de defender as identidades. Uma pessoa cheia de padrões, cheia de programações, e aqui a gente está vendo essa programação do narcisista que faz a programação da defesa dele. Ele só se defende, né? Ele está prejudicando todo mundo, mas se você falar que ele te prejudicou, você é horrível, você está agredindo ele. Então, ele tem esse padrão,
esse programa, esse mecanismo, e existem vários outros padrões, programas e mecanismos nesse canal, tem mais de 400 vídeos falando de cada programação aqui pra gente trabalhar isso a fundo, né? Então não vai assistindo pensando que, eu não sou narcisista, eu não tô falando sobre isso. Se você for muito raso, você não vai nem pegar a primeira camada dos vídeos do Desprograme-se, tá bom? Aqui é um exemplo de um padrão. Só para você entender como funciona. Então, essa pessoa agarrada nesse padrão, ela agarra nele porque ela está defendendo uma identidade. Por isso que a segunda lei mental para você não ser manipulado é parar de defender uma identidade. Porque, veja, essa pessoa precisa defender que ela é perfeita. Né? Eu sou perfeita. Você me falou que eu te prejudiquei? Não. Você tá maluca? Não. Mas, amiga, eu não tô te acusando, eu não tô te agredindo verbalmente, eu não tô te xingando. Eu só estou dizendo que se você ficar falando pra todo mundo que eu moro aqui no prédio, pra gente que não... Eu não vou gostar, porque não sei o que essa pessoa quer comigo. Faltou você dar meu telefone pro cara, eu não... Eu sou uma pessoa maravilhosa. Eu jamais faria nada pra te prejudicar. Está defendendo uma identidade. Esta pessoa é extremamente frágil e ela será manipulada até ela sair desse padrão, desse mecanismo reativo de defesa, dessa programação que defende a identidade da pessoa que é perfeita, que não prejudica ninguém, que está acima de tudo. Isso aí já acusa uma fragilidade extrema. Bárbara, mas no caso, quem disse que ela está sendo manipulada, né? Ela está manipulando. Não, ela não está. Porque se essa amiga tiver um pouquinho de consciência, ela vai olhar e vai falar, nossa, eu não posso... Essa pessoa me deixou numa situação difícil, entregando minha privacidade para os outros, falando coisa para os outros que eu não quero que fale da minha vida. E quando eu vou falar com ela, ela fala, não fale isso de mim, hein? Será que é uma amiga mesmo? Será? Então, se essa pessoa tiver nível de consciência, ela se afasta. Porque quem faz isso, ainda mais na frente dos outros, assim como eu presenciei, com certeza faz outras vezes, faz o tempo todo, né? Então, essa pessoa não está manipulando ninguém. Só se as outras pessoas tiverem um nível de autoestima e de consciência muito baixo. Por quê? Porque aí a outra pessoa também tem um padrão reativo. Às vezes ela gira em torno do padrão, primeira lei mental, dissolver os padrões, não atuar sobre padrões. Ela tem um padrão que é o people pleasing, que é o agradador de pessoas. Ela, não, amiga, foi mal, não, eu só falei porque eu moro aqui no prédio, né? A outra, não, mas você tá muito louca, não. Eu só perguntei porque me pressionaram ali. Eu achei que eu tava fazendo uma coisa boa. Não é, amiga, você tá certa. Se a outra for desse jeito. Ela tem também um padrão. Vocês estão vendo? Nunca é uma conversando com a outra. Uma tem um padrão narcisista de defender a ela mesma às custas de qualquer coisa, porque defende uma identidade perfeita, que não pode ser atacada, não pode ser falha. E a outra... Aí, hipoteticamente, porque eu não cheguei a ver tanta coisa depois, tá, gente? Mas, hipoteticamente, se a outra tiver esse padrão de ser capaz de ser manipulada por essa pessoa, é porque ela tem um padrão de agradadora de pessoas, da boazinha. Não é, amiga. Aí alguém grita com ela, por mais que ela tenha razão. Se alguém falou alto, não, amiga, realmente... Não, você tá certa, é só porque eu falei... Não, mas eu sei que você não fez por mal, amiga. Tá. Não, tudo bem até você dar meu endereço. Não, tudo bem você falar que eu moro aqui. Não vai dar nada, não, tá tudo bem. Por quê? Porque ela tá defendendo uma identidade da pacificadora. Essa daqui tem que ser perfeita. Essa daqui tem que ser a pacificadora. A boazinha. Então, você tem uma perfeita, você tem uma boazinha. Onde estão essas mulheres? Onde está o verdadeiro ser? Então, essa perfeita, ela vai ser manipulada pela mídia. Ela vai ser manipulada, às vezes, por um marido, um namorado, não sei lá. Entendeu? Alguém que vai levantar a bola dela, colocar ela lá em cima, nunca vai falar os defeitos dela.
Pode ser alguém no trabalho. Nossa, você é incrível, fulano, você é maravilhosa. Nunca fala os defeitos dela. Entendeu? E aí ela tá fazendo um trabalho medíocre, meia boca. E a chefe tá percebendo. Entendeu? Mas se tem alguém que quer o lugar dela na empresa, porque ela não pode olhar para ela e ver falha, né? Então ela vai ser altamente manipulada. Ela não tá exercendo as duas leis mentais. Ela tá deixando isso exercer poder sobre ela. Ela não dissolveu os padrões, ela tá altamente padronizada, altamente robotizada, mecanizada, programada, por defender uma identidade. Então, observar os padrões que você carrega de reatividade em você é a primeira coisa. E perceber, e eu falo disso, gente, mas eu falo disso, menina. Olha, é uma das coisas que eu mais repito aqui, eu sou uma vitrola, até entrar nas células e vocês entenderem isso. Todo padrão, toda programação está servindo uma identidade, né? Então, essa defensiva dessa mulher defende, né? Atua, serve, trabalha para a identidade da perfeita. Aqui está acima de tudo, aqui não pode ser julgada. Provavelmente ela carrega muita culpa, ela carrega umas coisas que ela não quer olhar, ela corre igual o diabo foge da cruz quando ela vê alguém culpando ela de alguma coisa, né? Geralmente tem esse padrão, né? Perfeccionismo vem com culpa, com vergonha, essas coisas. E essa outra pessoa é a boazinha, a people pleaser, é a agradadora de pessoas. Muitas vezes ela foi programada na infância, quando o pai e a mãe dela quebrava garrafa, minha filha se estapeava, a polícia chegava, entendeu? Então ela falou, meu Deus, ela ficou num pós-traumático, ela ficou programada. Porque ela falou assim, não, ninguém pode levantar a voz, ninguém pode brigar com ninguém, eu tenho que acalmar, eu tenho que pacificar essa pessoa. Então ela está programada para defender a identidade da boazinha, porque ela tem que ser a boa. Ela tem que ser a boa samaritana, ela tem que ser a que sempre perdoa, ela tem que ser a diplomática, ela tem que ser a que salva todo mundo, ela tem que ser a que passa panos quentes. Então, quando a gente olha numa perspectiva compassiva para essas duas mulheres aqui, hipotéticas, tá, gente? Eu vi uma cena de segundos, minutos lá embaixo no condomínio, tá bom? E eu tô abrindo uma janela mental dentro das milhares de clientes e dos milhares de clientes que eu já atendi e das minhas experiências comigo mesmo, do meu autoconhecimento. Vocês já sabem o babado aqui, né? Muitos anos de trabalho. Mas esse recorte que eu presenciei ali traz margem para a gente estudar e abrir janelas hipotéticas desses padrões e dessas identidades. Então, a gente tem que olhar de forma compassiva para os nossos padrões e para as identidades. Exatamente isso. Às vezes, essa mulher que está se cobrando ser perfeita está escondida atrás de um espectro mais narcisista, porque ela é o alecrim dourado, ela não pode ser atingida, ela não pode ser atacada. Ela teria que ter muita coragem para olhar umas culpas, uns erros, umas coisas que ela fez e se absolver. E talvez essa outra garota aqui passou por um pós-traumático, teve uma infância de brigas na família, como eu exemplifiquei aqui, né, hipoteticamente. Então, a gente não desenvolve um padrão que defende uma identidade com a qual, obviamente, nos identificamos porque a gente quer. Não. Tudo na nossa vida induz a este fenômeno da programação. A Matrix é uma grande rede que tece a indução ao fenômeno da programação. Observa. Então, o tempo todo, essa aranha, essa laracna, está tecendo essa teia aí. E você está se enrolando. E o seu ser está lá dentro, né? Escondido nessas teias da programação. Observou? Você vai observar os seus padrões. Você vai observar que toda vez num relacionamento você fala que vai agir assim e acaba agindo assado. Que toda vez no trabalho você se sabota. E você vai entender. Eu tô nesse padrão por quê? Por que esse disco tá girando? Porque eu tô acreditando que eu sou uma pessoa. Que pessoa que eu tô acreditando que eu sou? Ela pode ser incrível ou ela pode ser péssima. Eu posso acreditar que eu sou fraca. Né? E aí eu vou ser programada, eu vou ter uma série de programas que vão atestar essa fraqueza. Eu posso acreditar que eu sou uma fortaleza e eu vou ter uma série de programas que vão atestar essa fortaleza. Nenhuma identidade presta. Essa é a notícia que eu tenho para te trazer. Nenhuma.
Be water, my friend. Né? Be water. Be shapeless, be formless, né? Por que o Bruce Lee falava isso, gente? Pelo amor de Deus, entenda. Porque quando você se identifica com uma coisica, você traz fenômenos e padrões para consolidar essa coisica. Isso aí te limita e te reduz. E os seus inimigos, e o Bruce Lee falava de inimigos porque ele era da arte marcial, então é o vocabulário que ele tinha para falar, mas até algumas religiões falam o inimigo, né? Por quê? Porque é a Matrix, né? É tudo que se atenta contra nós, que ataca, que reduz, que prende, que aprisiona, que diminui, que restringe o seu potencial. Então, ele falava na linguagem do Kung Fu dele, da arte marcial, que olha, o inimigo vai descobrir a sua fraqueza e ele vai te derrubar. E qual é a sua fraqueza? Quando você é um mechanical man, quando você é rígido. Então, a rigidez, a gente começou a trabalhar ela no vídeo anterior a esse, mas esse vídeo consolida de forma mais aprofundada o aprendizado que começamos no vídeo anterior. Como você se reconhece? Ai, Bárbara, eu sou fortona, fraquinho, poderoso, assim, assado, tá. Você não é nada. A partir de agora, não é nada. Quem não é nada pode ser tudo. Pronto. Esse mecanismo que você tem automático, reativo, é para defender uma pessoinha que você acha que é. E essa pessoinha que você acha que você é foi construída ou para se adaptar à Matrix ou para negar a Matrix. De uma forma ou de outra, ela é falsa e prejudicial. E da mesma forma que a primeira lei mental, que são os padrões, e você precisa dissolver esses padrões, acompanha a segunda lei mental, que é o desapego às identidades. Da mesma forma que a primeira está junta com a segunda, a terceira está junta com a quarta. Porque a terceira é nada desejar e a quarta é nada temer. E aí, é uma coisa que eu também estou cansada de falar. No workshop Saia da Matrix, falei disso com vocês, trabalhei isso com vocês. Por quê? Se você não deseja nada, tem como te manipular? Quanto mais você deseja alguma coisa, mais manipulável você é. Porque você vai a uma festa, desejando muito conhecer alguém. Você concorda que é muito mais fácil você cair em qualquer situação? Chega um cara, chega uma garota que nem é aquilo tudo, mas você deseja tanto. Você quer tanto conhecer alguém naquele dia, naquela noite, ou você quer tanto beijar na boca, seja lá o que você quer, que é muito mais fácil de você cair em situações que não são interessantes para você, né? Ser controlado, ser manipulado. Ser controlado e manipulado até mesmo pelas suas percepções. Né? Da mesma forma, quando você teme, quando você está morrendo de medo, não é muito mais fácil você ser manipulado e você ser controlado pela sua própria mente, pelas circunstâncias? De, meu Deus, eu estava com tanto medo, mas era só eu ter ido e ter falado. Não ia dar problema nenhum se eu tivesse ido e ter falado. Tinha resolvido a minha situação. Olha só, uma semana depois que eu fiquei calado, morrendo de medo de falar uma coisa que eu precisava falar, seja no trabalho, com quem quer que seja, o outro fulano não foi lá e falou e pegou a oportunidade? Não ia acontecer nada comigo, o não eu já tinha. Então, assim, por que isso acontece, pessoal? Porque medo e desejo são dois lados do espectro do precisar. Eu vou te dar alguns segundos para você pensar sobre isso, tá? 2 segundos, já deu, pronto, acabou, né? Quando você deseja muito, é como se você precisasse muito. Quando você deseja muito alguém sexualmente, nossa, é tão difícil, é como se eu precisasse daquele corpo, é como... A pessoa nem é legal com você, mas se você não controlar o seu desejo, você acaba precisando, parece que você precisa daquilo. Engraçado, mesma coisa com o medo, né? Com uma nuance diferente, mas é a mesma coisa.
Porque quando você está com muito medo, você também precisa. Nossa, eu tô com muito medo de eu não conseguir de eu não bater essa meta de vendas na empresa. Você precisa bater a meta de vendas. Nossa, eu quero muito bater essa meta de vendas. Você precisa bater essa meta. E toda pessoa que precisa de algo é tipo o Gollum, o Sméagol do Senhor dos Anéis, né? Já citei a Laracna, quem é nerd como eu aqui já pegou a nerdice, né? Já citei a Laracna, agora o Sméagol. My precious, eu preciso do anel. Eu preciso. Né? E qual que era o babado lá do filme? Só aquela alma mais pura, que tá muito na jornada do herói, que é a coisa mais comum que a gente tem, o Frodo era capaz de derrotar o Sauron. Por quê? Porque ele não queria o anel. E ele não temia o anel. Né? Ele estava ali voluntariamente. E mesmo assim ele foi tentado. Mesmo assim ele chegou lá no final e ele não conseguiu resistir ao quê? A necessidade. Eu preciso. Então, quando você para de operar no medo e no desejo, e você deve estar pensando assim, meu Deus, Bárbara, eu vou ter que virar um super-homem. Vamos ler Nietzsche, galera? O que vocês acham? Essa é a proposta de Nietzsche, né? É o além-homem. O super-homem, melhor traduzido, é o além-homem. É a transcendência do meramente humano. O meramente humano, ele é joguete. Por quê? Porque quando você é meramente humano, você não tem espírito, você não tem alma, você não tem ser, você não tem essência. Você é esse jogo de poder aqui, da Matrix, né? Você tem um conjunto perceptivo emocional. Claro, o ser humano, né? Então, quando as pessoas falam assim, ai, nossa, você tem que ser mais humano. Quantas vezes não te falaram que você tem que ser mais humano? Só para conseguir te manipular. Nossa, desumano. Só para a pessoa conseguir obter coisas. Porque o humano vive assim mesmo. O meramente humano, meu filho, vive assim. Você sabia, não? Ele vive de jogo de poder, né? Ele vive do ver para crer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo e etc. Então, transcender o meramente humano é isso aqui. Porque se você não transcende o meramente humano, você é esse conjunto perceptivo emocional, você não tem domínio sobre a sua mente, você recebe estímulos e reage aos estímulos, e você está refém de todas essas leis mentais. A sua mente rege você. Se a sua mente rege você, você é regido pela Matrix. Porque a Matrix nada mais é do que decifrar códigos mentais para usá-los a favor da manipulação humana. Não é isso? Então, pronto. Então, aqui o que a gente faz no canal? A gente decifra os códigos mentais. E vamos fazer um apanhado aqui, já que você conseguiu chegar nesse fim de vídeo. Porque não é todo mundo que chegou até aqui, tá? Então, você já tem muito mérito de ter chegado até aqui. Nós vamos fazer um grande resumão, lindo, incrível, maravilhoso, para você que gosta de anotar, você vai anotar aí no seu caderno de desprogramação. E antes da gente fazer esse resumo, pessoal, curso Desprogramação de Crenças Limitantes, para você fazer esse mergulho profundo aqui com a professora, você que sempre sonhou em fazer o Desprogramação de Crenças, a hora é agora. Temos também o Linha do Destino, que é um curso belíssimo. Eu estou muito sensível nesse curso, muito emotiva. Ele é um curso muito sensível mesmo e muito diferente da Escola Desprograme-se, focado para terapeutas e oraculistas, mas todo mundo pode fazer. Curso prático de arquétipos, dispensa apresentações, maravilhoso. E os cursos que vão te trazer uma formação para você fazer tutu, money, dinheiro, denaro em 2026. Curso Tarot Master, que vai te formar como tarólogo, você vai atender pessoas no Brasil e no mundo inteiro com o seu celular, fazer a sua graninha de forma responsável, e o coaching holístico para você que já é formado no Tarot Master. O coaching holístico é a especialização do Tarot Master, que traz técnicas de limpeza energética e várias outras para ajudar o seu consulente que chega em você para ter o entendimento das cartas, mas muitas vezes
vê as mensagens e não sabe o que fazer com aquilo. Formando-se como coach holístico, você tem as técnicas de limpeza, isso tudo agrega financeiramente e traz mais credibilidade ao seu trabalho. Combo Autoestima Feminina, que tem 3 cursos no valor de 2. Combo Manifestando Meus Desejos, são 4 cursos ao preço de 3. E o combo Sucesso Profissional, tudo para sua independência financeira profissional, nesses 4 cursos pelo valor de 3, com consciência, com coisas que vão te agregar profissionalmente e no seu desenvolvimento pessoal. Concluindo esse prensadão de desprogramação mental aqui do vídeo de hoje, nós vimos as 4 leis mentais que vão te colocar no controle, no domínio da sua mente, da sua vida e vão fazer com que você pare de ser controlado e manipulado por pessoas e situações. A primeira, desprograme-se, desapegue dos padrões. Eu sempre sou assim, quando eu vi eu reagi, eu sou muito reativo, a pessoa não pode me falar tal coisa que eu tô fazendo. Você acha que isso é força? Você acha que isso é um grande mousse? Não, não é. Você está agindo de forma inconsciente e programada. Segundo a lei mental, pare de defender uma identidade ou identidades. Quem é uma coisinha só está refém e tem um calcanhar de Aquiles ali, menino, muito frágil, porque as pessoas logo vão descobrir essa sua fragilidade. Olha, fulano não pode, a gente não pode levantar a voz. Nossa, fulano não pode a gente tocar num certo assunto. Fulano... Por quê? Porque você está defendendo essa identidade, essa pessoa que você acha que você é ou que você acha que você tem que ser. Alguém te ensinou isso, muito provavelmente para te manipular. E você ficou girando, igual um hamsterzinho na gaiola, igual um bichinho perseguindo a cenourinha e nunca vai alcançar, achando que também está sendo muito autêntico. Não, isso está sendo altamente prejudicial. Identifique os padrões, identifique a identidade, identifique o mecanismo que se perpetua. E quanto mais você dissolve a necessidade de provar essa identidade, mais você dissolve os seus padrões sabotadores. Quanto mais você dissolve os padrões sabotadores, mais você dissolve essas identidades rígidas e falsas. Terceira e quartas leis mentais. Eu vivo a partir de desejar, eu vivo a partir de temer. Tudo que você deseja muito te controla. Tudo que você teme muito te controla. Professora, a vida não vai ficar sem graça? Não, meu filho, a vida vai começar a ser saudável, né? Talvez aquilo que você está chamando de aventura é drama, tá? Então, vai com muita calma aí. Sua vida vai ficar harmoniosa, fluida e saudável. Faça o exercício de observar aquilo que você está obcecado com desejo. Aquela pessoa que você deseja muito, aquele trabalho, aquele negócio que tem que ser daquele jeito, que se não acontecer aquilo, minha vida vai acabar. Isso está te dominando. Não, eu vou começar a fazer o exercício. Eu não preciso disso. É agradável, é interessante, mas eu não preciso disso. E o medo? Nossa, professora, é muito difícil vencer os medos. É claro, gente, que para todas essas leis mentais atuarem, haja terapia, análise, padrões, de repente fazer um curso, de repente uma leitura. Tem que ter busca de autoconhecimento, né, gente? Mas aqui falei que ia ser o prensadão, hein? Observe os seus medos também. Nossa, mas isso aqui não pode acontecer de jeito nenhum. Nossa, mas se isso acontecer, minha vida vai acabar. Começa a entender que você não precisa viver se precavendo das coisas. Começa por aí. Eu não preciso viver me precavendo. Eu sou responsável. Eu não vou gastar todo o meu dinheiro, eu vou fazer um investimento. É isso. Agora, eu vou antecipar tragédia? Eu vou antecipar que tal coisa vai acontecer de negativo? É por antecipar que isso está vindo para a minha vida. Não. Então, uma vez eu lembro que num atendimento individual, eu falei, repete comigo, fulana, repete comigo aqui. E é tão simples, gente, é porque a gente já tinha passado por todo um processo, já tinha ido para mais de 1h30 de atendimento, tá? E aí eu falei com ela assim, repete aqui comigo, eu não preciso disso. Aí ela falou, eu não preciso disso. Ela, nossa, me deu um bem-estar. Falei, não é, menina? Falou, é. Mas eu posso pensar assim? Falei, pode. Era um cara que ela estava obcecando com o cara não estava mandando mensagem para ela, e ela estava chateada, e a gente fez toda uma desprogramação energética, né? A gente fez todo um trabalho. Eu
Eu falei com ela, claro que tem um grande prazer da gente receber uma mensagem de alguém que a gente está muito interessada, muito interessado. Mas você observa que tem um prazerzinho também de falar, eu não preciso disso. Existe prazer quando você precisa e é atendido. Existe um alívio quando aquilo que você teme, você vê que está seguro. Mas existe um grande prazer inenarrável em dizer, eu não preciso viver no medo. Eu não preciso viver antecipando problema, né? Eu não preciso viver esperando que aquilo que eu quero se manifeste. Eu não preciso disso. Esse lance do eu não preciso te posiciona muito acima, muito acima de qualquer controle e manipulação. Se esse vídeo te ajudou, compartilha, curte e comente aqui, porque o engajamento é o ouro da internet hoje. Comentando, você ajuda o vídeo a transbordar para mais pessoas. Um beijo, até a próxima.